Olá, terça-feira, dia 23 de agosto, começa agora mais uma edição do SC Vale Notícias. Confira os destaques de hoje. Cresce o número de lojas fechadas no primeiro semestre do ano. Incêndio destrói casa e deixa moradores sem nada em Blumenau. Provas da Gincana Cidade de Blumenau vão ser realizadas neste final de semana. E no esporte, Jaraguá Futsal vence Joinville na Arena pelo campeonato estadual. Um incêndio destruiu uma casa por volta das 6 horas da tarde de ontem. A ocorrência foi na rua José Isidoro Correia, no bairro Ponta Aguda, em Blumenau. O corpo de bombeiros foi acionado e 3 viaturas atuaram no combate às chamas. A casa e uma construção meia-água que ficava no mesmo terreno foram completamente destruídas. Os moradores perderam tudo e agora pedem ajuda à comunidade com doações de roupas, comida, produtos de higiene pessoal e eletrodomésticos usados. Quem quiser e puder ajudar pode ligar para o telefone 9929-6297, 9929-6297. A segunda etapa dos depoimentos de acusados pelos atentados de 2014 no estado começa hoje em Florianópolis. Mais de 40 presos vão ser ouvidos no decorrer de terça e quarta-feira. Caso os depoimentos não se encerrem nestes 2 dias, a continuidade está prevista para a semana que vem, no dia 30 de agosto. 20 presos que estão nos presídios de Mossoró e Porto Velho vão ser interrogados por videoconferência nos dias 13 e 14 de setembro. A expectativa do juiz é de determinar as sentenças dos 62 acusados até o final do ano. O reflexo da crise no Brasil já atinge os 4 cantos do país, inclusive Santa Catarina. Quase 4.000 lojas fecharam as portas no primeiro semestre de 2016 no estado. O levantamento de informações foi realizado pela FEComércio e apontou que 3.701 lojas fecharam as portas no primeiro semestre de 2016. O número é reflexo da grave crise econômica que atinge o país. Em 2015, foram apenas cerca de 1.300 lojas fechadas no primeiro semestre. Uma das principais razões é a maior cautela do consumidor na hora de comprar, já que o salário médio do catarinense está inferior ao que recebia 4 anos atrás. Mas ainda de acordo com a FEComércio, a taxa de fechamento de lojas deve diminuir no decorrer do ano. Em Santa Catarina, a perspectiva de melhora no cenário econômico, principalmente com o crescimento da indústria. A expectativa é que a situação comece a melhorar a partir de setembro deste ano e apresente os primeiros resultados positivos a partir do ano que vem. Bom, o SC Vale Notícias de hoje fala sobre um assunto bem importante para a cidade de Blumenau e para o Vale do Itajaí, né? Nós vamos falar sobre a Gincana Cidade de Blumenau, que já acontece há 24 anos. Eu estou aqui com o Francisco Ribeiro, que é um dos organizadores da prova. Essa prova, 24 anos já de existência, são 8 equipes com quase 1.000 integrantes, isso diretamente, porque acaba envolvendo muita gente que participa pela causa. Francisco, antes de mais nada, obrigado pela visita aqui ao estúdio da SC Vale, uma prova aí que todo blumenauense já participou de alguma forma ou conhece pelo menos a prova, não é isso? É isso mesmo. Primeiro agradecer o espaço. A Gincana de Cidade de Blumenau, ela acaba envolvendo a cidade toda, né? Porque quando pede, lá costuma nessas provas de finais de semana pedir um item e tu acaba indo de porta em conhecido, então acaba mexendo com a cidade inteira. Francisco, de uma forma resumida, para quem ainda não conhece, o que é essa gincana? Quais são as provas? Como que ela funciona? É o ano inteiro, né, praticamente? Isso, a gincana foi criada 24 anos atrás, né, que era para mexer com a juventude da cidade e dar uma diversão saudável para ela, né? E hoje ela cresceu, é uma das mais complexas do Brasil, tá? Ela tem provas, primeiro, a parte social, a gente arrecada livros, doações de sangue, alimentos. Esse ano a gente arrecadou violões para o Profamília de Blumenau. A gente trabalha de abril a agosto, basicamente nas provas sociais. E daí, agora, chegando mais próximo do final de semana de aniversário da cidade, são provas de lógicas que envolvem, além de raciocínios, a história da cidade, a história da cidade próximas, que às vezes a gincana sai de dentro de Blumenau e vai para outras cidades. Envolve também a história do estado, então mexe com bastante coisa, assim, e é muito difícil as charadas para tu chegar na resposta, né? Então, normalmente tu ganha uma charada que envolvendo o estudo que te leva a alguma rua e lá tu encontra uma recompensa ou te encontra algo que te leva a outra rua e assim vai, mexe pela cidade inteira daí.
Legal. Nesse final de semana vai ter um esquenta das provas, né? Isso mesmo. Esse final de semana tem um esquenta que vão acontecer 4 provas no período da tarde, né? E tem uma prova da madrugada que é o ponto alto da gincana, né? Que é a prova normalmente é uma prova que envolve história de terror. E daí tu vai em cenários macabros para buscar etapas e uma etapa te leva a outra daí. Legal. Então, alguma informação a mais? Não, é isso. Obrigado pela visita aqui no estúdio do SC Vale. O SC Vale sempre tem o prazer em trazer informações importantes, né? Mostrar um pouquinho o trabalho de uma, não é entidade, mas de uma associação, de uma brincadeira, mas de uma atividade que é realizada de uma forma tão séria em Blumenau e no Vale do Itajaí. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço o espaço mesmo e dizer que a gincana de Blumenau, frisar isso, né? Que ela existe mesmo para fazer esse trabalho social e também para dar uma diversão de uma forma saudável para o jovem que acho que poderia estar fazendo coisas bem erradas nesse momento, está todo mundo através de uma brincadeira e se conhecendo e fazendo social, então é algo que a gente busca cada vez melhorar o nome da gincana e mostrar tudo de bom que a gente vem fazendo pela comunidade onde a gente vive. Tá certo, esse Vale de Notícias continua agora com a repórter Paula Soares e a previsão do tempo. Nesta terça-feira, o ar polar vai manter as temperaturas baixas na região sul do Brasil. O dia vai amanhecer muito gelado em toda a região e há a possibilidade de geada nos 3 estados, mas depois o sol vai brilhar forte e não há expectativa de chuva para a região. A mínima prevista para Florianópolis é de 7 graus e apenas 2 graus em Curitiba. Máxima prevista de 20 graus em Porto Alegre. Na quarta-feira, o ar polar se afasta, mas ainda pode gear em algumas áreas da região. Todos os estados vão ficar com bastante sol e não há previsão de chuva. O mapa para os próximos dias indica um período seco sobre o Paraná, Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul. Apenas as áreas próximas à fronteira que podem ter algumas pancadas de chuva, mas que mesmo assim será pouca chuva. A ponte de Ilhota foi liberada ontem para a travessia de veículos e pedestres, mesmo estando em fase final de construção. A medida foi tomada porque a balsa que ligava uma margem do rio Itajaí à sua outra quebrou. A ponte Cláudio Jeremias Cadorim, como vai ser chamada, deve ser oficialmente entregue à comunidade no mês de setembro, mas sem data definida para inauguração. Ela vai ligar as rodovias Jorge Lacerda e BR-470 e vai ter 480 metros de extensão. E vamos falar de esporte. Na noite de ontem, o Jaraguá Futsal venceu o seu arquirrival Joinville na Arena pela abertura da segunda fase do Campeonato Catarinense da Divisão Especial. O Jaraguá continua imbatível na arena. Empurrado por sua torcida e após sair atrás no placar, o time conseguiu uma boa vitória diante do seu rival Joinville por 3-1, placar que o colocou na liderança da chave C do estadual, ao lado do Tubarão. Alemão, Yuri e Alvin marcaram os gols para os jaraguaenses. Como não poderia deixar de ser, o maior clássico de Santa Catarina foi bastante disputado e teve até a expulsão do joinvilense Eca na segunda etapa. Esta foi a segunda vitória da equipe diante de seu rival este ano, em 3 jogos. Agora, o Jaraguá volta suas atenções para a Liga Nacional. Na próxima sexta-feira, dia 26, a equipe fecha a participação na fase classificatória do torneio diante do Minas, às 7h15 da noite, fora de casa. Bom, o SC Vale Notícias desta terça-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações. Mande a sua sugestão de matéria para o e-mail jornalismo@scvale.com.br. As matérias dessa edição você confere no site scvale.com.br. Até amanhã.